Rafael, lá do Rio de Janeiro, pergunta: o que são e o que quer dizer eternidades e degraus? Eternidade e degrau? Esses dois andam juntos. Eternidade e degrau. Isso aí surgiu na deformação. Como a gente tem uma pouca durabilidade de vida, mas nunca soube como começa uma eternidade nem como termina uma eternidade. Eternidade é um período muito longo dentro da deformação. Eternidade. E degrau é a descida da deformação. Então, quando a planície desceu, os habitantes em cima, iniciou aí a descida da deformação. Quanto mais degrau desceu, mais difícil para voltar ao seu ponto inicial. Mas os dois andam juntos, é tudo deformação. O mundo racional é vida eterna. Quer dizer, o pai usa essas palavras para a gente entender. Só que nem é vida eterna. É uma coisa para toda a vida. Porque lá quando ele faz uma vida, é uma vida para toda a vida. Eternidade surgiu na deformação. Isso é um tempo de deformação. Cada dia que se passa, mais deformado fica. Mas é aos pouquinhos. 1 ano, 2 anos, 1 mês. Então, é período de deformação. E quando a planície desceu, os habitantes foram em cima dela. Ela começou a descer, iniciou aí a deformação. O tempo que levou, quando eles começaram a progredir, porque a planície chegou lá embaixo, ainda estava intacta. Ela não tinha ainda se deformado, a planície. Mas ela veio abrindo o caminho da deformação, que não existia. Ela formou essas divisões, que não existiam. E onde ia descendo, ia ficando habitado por aí. Ela foi ficando nas divisões, mas fazendo parte ainda da parte racional. Mas esses habitantes saíram do mundo racional, em cima da planície, ela veio descendo. Então, de lá onde começou, até lá embaixo, onde ela ainda estava intacta, um degrau. Quer dizer, todas essas divisões estão dentro de um degrau. Porque a planície ainda não tinha nem ainda. Quando ela começou a se deformar, que começou a formar o Sol, começou a esquentar, e que ela começou, ela já foi passando para o segundo degrau. Quer dizer, cada vez mais deformada. Coisa que não existia, isso aqui não existia. Então a eternidade e deformação usa junto. A deformação está mostrando o grau, os degraus mostrando o grau de deformação que vai descendo. Por isso que na obra o pai fala, às vezes ele fala, no 10º degrau, na 10ª eternidade, porque esses dois não andam juntos. É período de deformação. E como nós temos hoje nós temos uma pouca durabilidade de vida, pior ainda de entender uma eternidade, um período muito longo. Antigamente vivia 300 anos, 500 anos, quer dizer, mesmo assim, nunca ia saber. E hoje que o ser humano quase não chega a 100, pior ainda. Então é coisa que não existia, mas são palavras para a gente entender. E tudo foi feito na desobediência. A planície pura ali, perfeita, que é uma concentração de pureza, esperando a hora de ser um habitante. Agora, quem estiver lá no mundo racional, é que vai entender tudo isso, que a vida é lá, entender daqui, como é lá, não tem como. A gente só entende as coisas da deformação. E o pensamento foi feito para isso, só para lapidar e só desenvolveu as coisas da matéria.
tem dificuldade de entender até o que está na mecânica celeste, o pensamento só desenvolver as coisas do chão. Então, eternidade e degrau anda junto. É deformação. E nós descemos 21 degraus. É muito bom. Se só esse do mundo racional até lá embaixo foi só um degrau, e porque foi o primeiro. Então formou várias divisões. E essas divisões, quando a planície foi descendo, foi ficando habitante. Os que estão no astral superior, ali uma turma que parou, né? Parou e falou, não ia mais descer, ia ficar ali. Também estacionou lá. O progresso dele, ele vinha progredindo em cima da planície. Mas quando eles tinham perdido um pouco só de vida, não deu para eles voltarem. Por isso eles são puros, limpos, sem defeito. Eles não são perfeitos, porque eles perderam um pouco de virtude. Aí a planície continuou descendo, os outros em cima, aí foi esparramando, ficando. E depois de muito tempo a planície já estava lá embaixo, é que veio outra turma acompanhando a deformação. Quer dizer, prolongou mais ainda. Essa turma, como eu falei ontem, é que deu causa à origem da humanidade. A origem da humanidade é o aumento da população, o aumento de cabeça. Se esse não viesse, nem precisava, já estava tudo resolvido. Mas eles veio, então eles deu causa à origem da humanidade. O cara foi a segunda leva, né? Tipo assim, tentando salvar uma coisa que não tinha como segurar, né? Sim, aí desobedeceram também. O pai chamou a atenção para eles não ir, eles ficar aqui. Agora, como tudo isso aconteceu, nunca mais vai acontecer. Ela continuou descendo devido ao que habitante de cima dela. Sim, como até hoje continua descendo. Até hoje. Hoje ainda tem um pouquinho só de planície segurando. E o prazo é a 22ª eternidade. Assim que entrar a 22ª eternidade, essa planície vai acelerar porque vai voltar. Aí tudo tem que voltar. Aí quem está em pedra começa a retornar por onde desceu. Ele vem usando o mesmo caminho. Até voltar todos os bichos nacionais. Aí os de cima da terra, e assim vai voltar. Porque a planície está pressa. Está lá. Aí aquele processo que o Sol também vai cada vez diminuindo a sua intensidade, né? Porque vai também voltando a... Conforme vai tirando as partículas, a imunização vai tirando as partículas, o Sol vai diminuindo. O Sol, como ele foi feito das virtudes racionais, ficou sendo o primeiro ar, ficou gerando tudo. Mas também tirando as partículas de todos os seus habitantes, ele diminui. Mas aí todo mundo está imunizado. Você nem sente, mas você nem precisa do Sol. Porque já está ligado à luz, Só está ligado à energia. que eles chamam de Sol racional, né? Vou dar esse exemplo na obra. Agora, nessa descida, pode-se dizer que todos esses segmentos que foram formados, né, pode ser chamado todos de astral superior? Não, né? O astral superior está lá em cima. É uma parte que ficou lá, o resto continua. Não. Ah, tá. E essas aí são divisões que formou com a planície, uma descida. Porque essas divisões são acima do astral inferior, né? Sim. Então dá a entender que seria parte do astral superior, mas não é não. O astral superior está pertinho do mundo racional. Tá. Mas só foram os primeiros que parou ali. Ele parou. Se todo mundo tivesse parado lá, a planície nem tinha se deformado.
Era só puxar ela lá para cima. Aí ela foi lá embaixo, e depois que formou o sol, e depois começou a esquentar ela, que virou isso aqui. Aí sim, a planície deu causa ao mundo, ao nível do mundo e a transformação da planície. É outro nível. É outra origem. A origem da humanidade são esses habitantes do rio. Porque a humanidade sendo o povo Rosário da Vida, né? E a origem da vida é lá no mundo racional. São três coisas diferentes aí. Está tudo misturado. Então, o sol ele foi feito para a gente ser perdida dessa segunda leva, esse povo da segunda leva, ou desde o primeiro mesmo? Porque o primeiro não tinha consciência, né? Foi considerado desobediência. O primeiro, porque ele não tinha noção, não sabia o que era ele, como fala isso. Ele não sabia, não é, ele ainda é fácil. Não é que desobedeceu, ele não sabia o que era erro, né? Aí foram. Então, como eles fazem uso da liberdade, a liberdade lá no mundo racional é um poder. Um poder. O pai faz a comparação com vontade para a gente entender, mas não é vontade, é liberdade. Então, por eles ser puro, eles são donos da liberdade. Aí foi falado que a parte não estava pronta. Mas não foi dado um exemplo para ele. Porque não tinha como dar um exemplo de deformação. Poder, né? Porque não existe deformação lá. Agora todos sabem. Então isso aqui foi um acidente que aconteceu. O sol, desse período, então, foi da segunda leva? Esses primeiros, não. Esses primeiros. Tá. Esses primeiros que ficaram em cima da planície, foram descendo em cima, eles foram perdendo de olho e com eles em cima. Aí quando a planície estava lá embaixo, aquelas últimas virtudes dele, ficou ali, nem subiu muito, ficou ali, porque estava tão deformado. Aí para ganhar força foi juntando uma na outra. Para ganhar força. Aí virou uma bola, que era o sol. Virou uma luz. E essa luz com o tempo é que começou a esquentar. Não estava de todo deformado, então era uma luz. Aí ficou ali mesmo. Agora, as virtudes desses que veio acompanhando a deformação, deu causa aos planetas. Então, a coisa que tem aí para cima, que o pai nem fala no livro, porque as pessoas não têm condição de entender. O pai simplificou para explicar a origem da humanidade. E a origem da humanidade, ele só dá uma pincelada assim. Ele misturou tudo, mas está tudo separado. Por isso aí faz parte do se conhecer. Se conhecer, você saber quem é os habitantes do mundo racional, que deu causa, que causou, os primeiros, né? O que causou a descida da planície. A planície se transformou nesse mundo, então a planície é a causa desse mundo. Esses habitantes é a origem da humanidade. Sol, luz, estrela, tudo isso aí que a gente já sabe. Você separar tudo isso aí faz parte do se conhecer. É uma etapa E tudo isso aí está nos 1000 livros. Está no 1000 livros. Na verdade, até a deformação, na verdade, eu acredito que o Racional Superior, ele, por mais que ele fez, acho que ainda foi só me obrar. Porque ainda falta, no caso, se fosse mesmo, explicar mesmo. Não, no nosso linguajar, os habitantes pagou para ver. No nosso linguajar. Você fala, não vai porque você vai sofrer. Mas você não acredita muito. Termina ali caindo num buraco. Aí diz, ó, eu paguei para ver, olha aí. Então, mas aqui embaixo é assim. É a deformação. E lá não tinha como ele dar um exemplo. Ele só falava assim, vão sofrer. Mas ninguém sabia o que é sofrimento. Só quem sofre é quem sabe o que é sofrimento. Que ninguém sofreu. Ninguém sofre. Então lá não tem deformação, não tem barulho, não tem ruído, não tem nada. Aí a pessoa diz, mas é difícil entender. Sim, é difícil entender. O pensamento não tem como. Mas aqui embaixo mesmo a gente pode ter um exemplo assim, de que quando a gente aparentemente está numa calmaria, né, tudo funcionando, está com saúde, está com a parte material, acha que está tudo bem, né?
Quer dizer, está na ilusão, vivendo uma ilusão, achando que no dia seguinte não pode estar com uma dor, todo quebrado, né? Então é mais ou menos isso que aconteceu, né? Para ter uma... Porque aí aqui você está aqui, aparentemente está tudo bem, funcionando. Tal. Mas geralmente você tem uma agonia íntima. Mesmo você estando aqui, tem tudo aqui, você tem tudo. Está sempre faltando uma coisa. Você não sabe explicar, tem um vazio dentro de você. Ou você está fora de sua origem. Fora do seu mundo de origem, nunca está satisfeito. Até pelos sentimentos, né? Você está bem, mas você olha o que está passando no mundo, você se choca com o que o semelhante seu está passando, né? Porque aquilo mexe com os seus sentimentos. Né? Agora a vida, quando ela origina lá no nível racional, é uma coisa só. Uma coisa que ninguém consegue parar, ninguém é a transformação, desde que começou esse. Então, pegando do nosso lado, toda que a pessoa, o racional superior aproveitou isso aí para ir te transformando cada vez mais apurado. Então, a transformação está se apurando mais, mesmo numa classe superior, nós estamos indo melhor em termos de matéria. A vida, você explicou como uma indução, do campo se forma no cérebro. Quando esse campo acaba, a gente fica velho, esse campo apaga, a matéria vai estar melhor. Porque mais certeza, mais tarde, ela está indo mais maleável para baixo. Mas o Racional Superior fala que também, não clarear ali, que a pessoa está mais fraca, porém está mais, volta com poder de compreensão e entendimento melhor. Eu queria saber o que condiciona, se esse campo apaga, o que condiciona a pessoa que não campo? Aonde nascer, você vai ter aquele campo de visão, onde você nascer. Se você descer de classe, a sua visão aí conta. Aí é ruim por causa é irracional. Aí já não tem noção. Mas se você não descer de classe e virar energia, vai ter uma noção melhor. Porque muito que está vendo de cima para baixo. E por se a energia se livrou da matéria, já tem mais condições de entendimento. Mas tudo isso aí com o livro na mão. Aí mesmo assim ainda é levado o seu estado natural pela energia racional. Eu estou falando em termos que você está sempre com o livro na mão. Quem não está com o livro na mão, a tendência é ir descendo de classe até chegar em pedra, para quando chegar no 0, segunda temporada, retornar. Aí a pouca durabilidade é pouca, nasce como um bicho, a durabilidade é pouca, já morre, vai para outra e assim vai andando rápido, voltando. Porque já está muito deformado e em melhor condições de voltar. Volta mais rápido. Agora, do jeito que está aqui, fica difícil você, assim, se você morrer, voltar para o céu. Tem como? Você acha que morreu vai para o céu. Não, o céu está muito longe. E é muito difícil chegar lá, sem o livro na mão. A nossa ligação diária com o livro na mão, estudando, essa é a nossa ligação. Você está ligado direto com a energia racional através da leitura. Se morrer com o livro na mão, o raciocínio ainda não está em funcionamento, quando você virar a energia, passar por essa transformação de vírus invisível, até virar energia, essa energia vai ser levada para a planície nacional pela energia racional que você deu. Ela leva você. Mas porque você não está em funcionamento, seu raciocínio. Agora, você entra em funcionamento. Aqui, aí não precisa. Você já se liga à energia racional. A nossa vida fazendo seu progresso, desde que acabou o progresso psicológico. Por exemplo, eu já fui uma senhora, me transformei. Eu voltei agora como um homem com uma chance melhor de entender e compreender as coisas. E todos esses remanescentes estão vindo, mesmo que estão vindo mais apurados. Eu quero saber se é por causa da matéria que ele quer transformar, ou porque ele já está nascendo depois e o progresso que nós vem trazendo já condiciona a pessoa a entender melhor as coisas. Então, no primeiro progresso,
primeiro progresso. Selvagem, bicho monstrinho selvagem, bicho racional, animal racional, civilizado. Nesse progresso já está em condições, está em condições daqueles gatos pingados se entender e voltar para o seu mundo de origem. Mas, mesmo assim, continuou a teimosia. Aí surgiu o gozado da vida. Aí cada vez que atingia a civilização estava pronto para voltar. E como hoje nós estamos na quarta, mais pronto ainda. E já deu chance para todo mundo da deformação. Então você está em condições de voltar. Mas nós estamos em condições também que você está com mais dificuldade por causa das atrapalhações. Porque quanto mais tempo deformado, mais aparece coisa para atrapalhar. Então essa é a dificuldade. Agora, em condições de entender a origem está. Por isso que veio o conhecimento. Esperou tudo isso para chegar num ponto, porque tudo isso aí já foi feito pelo projeto nacional. Porque entrou na deformação, é deformado. Você só vai entender quando você estiver imunizado esse tempo. E quanto mais mexe, mais queda aqui. Mas em condições de entender a origem está. Mas em compensação tem muita coisa que vai atrapalhar. Um lado facilita bem e o outro lado complica. É a deformação. Não é o estado perfeito. Então nós temos condições. Quanto mais deformado, mais condições tem de entender nossa origem voltar. Mas aí tem mais vulnerável às atrapalhações. Bom, nessa trajetória do Rosário da Vida, por exemplo, nós tivemos o desenvolvimento da máquina da imaginação, que gerou uma cultura bem ampla em artifício, e o desenvolvimento da matéria. Existe o desenvolvimento da matéria e das coisas materiais. E nesse meio termo, as coisas materiais foi adestrando a gente, que hoje, de uma certa forma, já se confunde matéria com coisas materiais. O aperfeiçoamento da máquina do pensamento. O segundo estágio, aperfeiçoou os artifícios e desenvolveu a capacidade de entendimento da matéria. Você pode explicar essa diferença de matéria e coisas materiais? Então, a matéria em si, a matéria tem um movimento, é uma mecânica. Essa mecânica move as pessoas. O movimento da matéria magnetiza a pessoa. Aí cada vez a pessoa fica mais prendida no chão. Mas é o movimento da matéria. Formou uma matéria, ela está paradinha, tudo bem. Mexeu com ela vai movimentar. E esse movimento vai surgir no magnetismo do movimento. Então, é a mecânica da matéria que envolve o ser humano. Então o ser humano está envolvido pela mecânica da matéria. É o magnetismo da matéria. E nós somos um corpo de matéria. Só em a gente ser um corpo de matéria, a gente já tem uma agonia íntima. Que é a energia magnética materializada. E essa energia tem que estar em movimento. E esse movimento forma uma magia. Aí envolve a pessoa sempre com a matéria. Então não tem condições de você sair daqui por conta própria. Tinha que vir alguém lá de cima para abrir, fazer essa união e levar. Entre o racional superior da Terra. Aí as coisas materiais, por exemplo, elas foram desenvolvendo de acordo com o movimento. Essa agonia, ela é funcional para aumentar o movimento da matéria? Mas só serve para envolver você mais ainda. Na matéria. É fixar numa coisa que não é verdadeira. Isso. Agora, por exemplo, no terceiro estágio, existe uma tendência de desligamento das duas energias automática, né? Por exemplo, do movimento racional, automaticamente vai desenvolvendo a matéria e essa matéria vai conseguindo se libertar da parte material natural. Não, a morte. É a morte.
Assim, tirando o entendimento, por exemplo. A moto é o seguinte, apagou esse campo de fazer você entender a matéria, prestar atenção na matéria. Apagou, você não vê nada. Aí o corpo vai transformar devagar, tranquilo, e você nem vê. Aí quando você virou a energia, aí sim, já, a própria energia já abre um campo de vida. Aí você já entende as dificuldades da matéria, não quer nem chegar perto da matéria. Mas só que você não sabia que antes de ser energia, você já foi matéria. Você foi uma pessoa. Agora sim, na fase racional sabe por causa da fase, da patente, do espírito. Por isso quando a pessoa está com o livro na mão, você está estudando, já leu os 1000 livros, está tranquilo, sua volta é garantida. Morre por qualquer motivo, você não vê nada. Quando você virar energia, aí você vai saber que você foi, porque você morreu com o livro na mão. E a própria energia que você fez por ano na leitura vai te levar. Mas antes faz o reconhecimento de todo o seu histórico de vida que você já passou. E a energia, você mesmo plantou, colheu, através da leitura, vai te levar à planície racional. Porque esse movimento que o senhor colocou, por exemplo, da matéria, é uma coisa da energia, o movimento da energia, certo? Agora, o adestramento nosso foi tão longo, quando a gente fala matéria, a gente se liga automaticamente na mecânica das forças materiais, do artifício em si, certo? A articulação, essa coisa da arte de mãe, que foi muito bem preparada ao longo dos 45 cursos universitários, né? Agora, essa parte que, para o aperfeiçoamento da deformação, é obscura, hoje ela se torna claro o movimento da matéria. Então, mas só tem valor para quem está aqui. Você está aqui envolvido na matéria, quer nem saber de cultura racional, está só envolvido na matéria, para você tem aquele valor. Uhum. Mas no dia que você transformar, isso aqui não vai servir para nada. Para nada. A minha pergunta é, por exemplo, como facilitar o entendimento do conhecimento da matéria, do corpo, da mecânica da matéria, do corpo material, certo? O desenvolvimento do raciocínio ocupando todo o espaço do corpo, ou seja, a imunização. Então, quando você se imunizou, você afastou as influências eletromagnéticas. Você fica imunizado, vacinado contra essas influências. Nada da matéria vai te influenciar. Esse mecanismo da matéria vai te influenciar. Nada vai te atrair. Você não vai ter mais atraído por mulher, atraído por não. Você é homem, essa coisa da matéria, da energia eletromagnética, da natureza. Ela fez tudo isso aí para poder se entender aqui. Não se entender, não tem o que fazer. Aqui tem tempo. Aí depois você se imuniza, corta todo esse lado aí. Você não tem mais atração nenhuma. Estou falando como homem. Você como homem. E mulher com mulher. Não tem mais atração por homem. Imunizado. Aí você quer voltar para o seu estado natural. Mas sua missão continua. De levar o conhecimento, de dignidade, fazer tudo isso aí. Aí o seu corpo, como está desligado das influências eletromagnéticas, do que vem, ele conserva só aquela eletromagnética do seu corpo. Porque é eletromagnético do seu corpo. Mas ele está sendo controlado pela glândula pineal. Porque ela começa a produzir uma substância, que é um hormônio racional, que começa a controlar todo o seu corpo. Aí seu corpo vai viver aqui sem doença, com saúde, o tanto que for preciso e necessário, até ser chamado para voltar, e será avisado. Aí não tem doença, não dói, não tem mais nada, não tem atração, não tem nada. Porque você está ligado em vida aqui na matéria, a vida eterna, no racional. Você já ganhou essa vida eterna, é por isso que não morre mais. Aí quando chegar a hora de voltar, você vai só procurar um lugar para deixar seu corpo lá e ele se transformar. Mas você está vendo ele se transformar.
Faz de conta que não é nem você, é alguém. Porque você não vê, não sente, não é nada disso. Porque você já ganhou vida ligado lá. Então você imunizou, você se liga à vida eterna, que lá é mundo racional. E está afastado das influências eletromagnéticas. Se alguém transmitir para você, não está coisando nada. Pode fazer se quiser, né? É. Aí você só vai raciocinar. Um raciocínio penetra dentro do outro. Um raciocínio, o que um sabe, o que não sabe. Então não tem dificuldade nenhuma. Aí afasta das influências eletromagnéticas. Agora o ser humano, enquanto não se imuniza, todo dia você está estudando o livro, você está se ligando à energia racional através da leitura. Todo dia. Ela vai te dando a proteção, mas você ainda está ligado às influências eletromagnéticas. Você está bem na leitura, vem um bicho transmite uma coisa para você, já balança. Já fica na dúvida. Será? Não é? Será eu que estou pensando ou é alguém que está tremendo? Então você já fica naquela dúvida. Mas pela o que eles estão transmitindo, você vê que não é coisa sua, já é de bicho mesmo. Então assim, enquanto não imuniza, as pessoas não tem aquela certeza ainda. Agora, João, desculpa, a respeito da formiguinha anterior, que dentro desse assunto que você falou, do funcionamento da glândula pineal do raciocínio, né? Que ele já faz os testes de lapidação, né? A experiência, né? Você poderia dar mais algumas dicas, assim, como a gente pode identificar uma transmissão, uma orientação, o que é a orientação da glândula pineal? Não, fica difícil. Não tem como... Assim... a não ser que você estiver numa calmaria muito grande. Se estiver bem calmo, aí sim, você pode até... Mas é difícil. Porque transmissão, quem está transmitindo da natureza e outros. Tem várias fontes, né? Ou uma falação. Às vezes você está calmo aqui, vai vir um acompanhante seu e ele fala para você. Essa fala é uma transmissão. Não é você pensando, ele chegar e falar. Como ele sabe que você não vê ele transmite de uma forma que você acha que é você que está pensando. Quer dizer, fica difícil. Fica, né? Porque ele dá essa distinção, né? Quer dizer, como ele vai falar, inclusive, com a natureza, né? Natureza, dona da minha vida, né? Me oriente em pensamento. Agora, no dia que você estiver vendo, aí não, é outra coisa. Certo. Você está vendo. Você vê o que eles não vêem. Você vê eles e vê o que eles não veem. Certo. Aí você está vendo tudo, você sabe tudo. Quando a natureza fala com você, você sabe o que é. Você sabe o que é. A energia elétrica fala com você, você sabe o que é energia elétrica. Não é a magnética. Quando a magnética fala com você, você sabe o que é a magnética, não é a elétrica. Quando o Exu fala com você, você sabe que é ele. Não é esse. Aí esse fala para você, você sabe que é isso, não é esse. Esse tem seus acompanhantes. Porque eles falam transmitindo. E no momento não dá para você distinguir em termos de vibração, porque tem também algumas dicas no sentido assim, por exemplo, sem ver, não. É quando é a primeira orientação, os pessoal falam, a primeira que vai, esse tipo de coisa não pode confiar, né? Aí você tem que se basear no assunto. Na lógica, né? Na lógica. Transmitir para você um assunto, você vê que esse assunto tem a lógica. Porque quando é uma coisa da natureza, é a decisão das duas. Você vê que não tem maldade, é uma orientação certa, uma coisa certa. Agora, como é pensamento, ele entra e sai. Ele entra e sai. Quando ele entrar, você tem que segurar nele e olhar o que é. Aí você tem que utilizar todos os ensinamentos que a gente tem aqui na matéria, as leis, vamos supor, né? Tudo que o pensamento fez para orientar a gente na época que o pensamento era alimentado, né? Até os ditos populares, né? Que, né? Boca fechada. Se baseia no conhecimento racional. O conhecimento racional. Agora você tem que ver. Aí pronto, aí acaba a dificuldade porque você está vendo. É diferente. Por que desde quando começou os primeiros nacionais de descer, né? Sair de cima, que foi, ou seja, já foi projetado pelo nosso superior de tudo, não vai voltar para casa. Aí eu gostaria de perguntar o seu seguinte:
O sentido da esfera plana, né? Isso em geral é divulgar a obra a favor da humanidade. Colocar o livro na mão de cada um. No medida possível. Como a natureza entende e como ela vê essa coisa de você, tipo, você bota o livro na mão da pessoa, por intermédio de Deus, a pessoa lê o primeiro, o segundo, às vezes lê até a obra toda e depois larga. O que a natureza ganha com isso? O sentido dela, se a missão dela é na vida para chegar a esse estágio hoje. Então, mas se a natureza preparou você para pegar no conhecimento, se você está preparado. Aí é divulgado, você pega o conhecimento e vai lendo. Aí cabe você entender a natureza. Agora a atrapalhação do homem. Aí só que essas atrapalhações estão contra a natureza. Mas a natureza é as duas energias quando agem em conjunto. Ela preparou você. Aí você pega o conhecimento, nessa lei, leu até os 5 volumes, parou, fica perturbação. Aí já fica na sua responsabilidade. Porque o que você leu, você entendeu que não é daqui de baixo, é de sua origem. Cabe você continuar. Aí você tem o pleno poder de decidir ou não, fazer uso da vontade. No caso, está sempre por conta nossa. Então, Como tem muitas dificuldades, muitos bichos puxando você para sair do conhecimento, aí onde entra você mesmo. então Não é a natureza. Não é a natureza. A natureza é as duas. Ela age as duas, preparou a humanidade para se conhecer. Então a humanidade está se conhecendo. Está pronta para pegar o conhecimento. Preparada pelas duas, pelas duas. Tá. Aí você pega no conhecimento. Aí cabe você estudar, vai estudar. Aí alguém transmite para separar, porque esse livro é do demônio, é por isso que fulano falou que esse livro não presta. E como você já leu 5 livros só, ainda não tem bagagem nenhuma, corre o risco. Mas você está pronto. Mas pelo menos um pouquinho já deu para você entender que é diferente. Aí, como você vai fazer o uso da vontade, de continuar ou não. Sempre é assim. Então, na verdade, é como eu falei, pela lógica, a pessoa que já leu os meus livros, ou que já leu a obra Red Press, ela tem que ter a percepção de perceber que não é a duas energias que está trabalhando ali para. É a magnética que transmitir para a nova. Então, aí nesse caso. No caso não é. Aí nesse caso precisa de quê? Dos outros estudar. Você já está mais na frente, você chega para a pessoa, olha, não, você tem que continuar, você não está entendendo ainda, mas você tem que continuar. E é isso, é a sua salvação. Aí tem que usar as coisas daquilo. Aí você tem que ter argumento para convencer a pessoa que ela tem que continuar estudando a salvação dela. Aí como ela não tem bagagem nenhuma, aí associa a salvação, porque fulano fala que só Jesus salva, essas coisas aí, isso aí serve para lapidar. Então cabe, se a pessoa tiver uma sorte de encontrar estudante, clareia mais para a pessoa, mais amadurecido. Agora, caso contrário, não. Aí você pega uma pessoa do próprio meio ali que nem lê, ainda vai incentivar os outros a não ler. Como já vi. Aí, Sérgio, o senhor falou aí, no último áudio aí, eu estava estudando o senhor falando, o senhor falou do astral inferior, tem o vácuo e o senhor poderia me explicar um pouco melhor, até 1000 metros, parece que é um vácuo, né? O espaço da astral inferior é o espaço, né? O espaço. A Terra até 1000 quilômetros. 1000 quilômetros. A Terra tem 1000 quilômetros. É o espaço. É o espaço. Da Terra até 1000 quilômetros de altura. E dentro desse espaço tem o astral Terra. Tem nós, embaixo, o astral Terra. Tem a gravidade magnética. Tem essas coisas aqui. Então Aí acima de 1000 quilômetros, aí entra o vácuo. O vácuo já não existe ar. Aí tem os habitantes do vácuo, são seres de energia. E eles não precisam de nada da matéria. São os habitantes do astral inferior. Eles são seres de energia elétrica que não precisam de nada da matéria. Já os habitantes do astral terra são
os habitantes do espaço. Esses não são energia, são matéria fina. E precisa de tudo da matéria, igual nós. E dentro dele, dos habitantes do espaço, tem os irracionais do espaço, que também são invisíveis, são matéria. E dentro desse espaço tem fluido, que é invisível, tem energia, que não é a energia do astral inferior, e tem essência, que também é invisível. Aí tem a essência eletromagnética, faz parte da vida. Mas tem a nossa essência racional. A essência racional, esse é o nosso vínculo com a planície racional. Você estudando sua essência, que é um pinguinho de pureza que nunca se perde, porque nós somos da pureza, que é da planície. E essa é a essência racional. Mas tem a essência eletromagnética. E a essência racional vai fazer sua ligação com a planície daqui de baixo. Agora, sua ligação com o mundo racional é energia racional, através do seu estudo. Agora, tem assim, dentro da matéria, né, que a gente não enxerga nada, por exemplo, dentro do necessário, falando, quem é que nos auxilia, nos dá o necessário? É a natureza, é o astral inferior, Para a sobrevivência. Para a sobrevivência, né? Então, aí, principalmente o livro na mão. como a natureza vem cuidando do ser humano desde quando ela começou a se entender, ela vem cuidando, aí ela vem dando a cada um a classe que mereceu. Cada um tem aquilo que fez por onde merecer, dado pela natureza. Olha bem. Às vezes você está aqui, pega no conhecimento, mas você está pagando dívida com a natureza, do passado. E aí faz parte dessas 4 partes, que é a causa do sofrimento do ser humano. A primeira causa do sofrimento, que o Pai explica tudo isso aí nos 1000 livros. A primeira causa do sofrimento, por que a gente sofre, é porque nós estamos fora do nosso mundo de origem. Essa é a primeira causa. A segunda causa é uma preparação. Você tem que se preparar para ter condições de se entender. Mas uma lapidação, um sofrimento é razoável, que dá para ser levado. Mas é uma segunda causa do sofrimento. A terceira causa é justamente as dívidas que a gente faz da natureza fora. E a quarta causa é a lapidação espiritual, a parte invisível do astral terrestre. É só aí. Então você está aqui no meio, pega no conhecimento, em todas essas causas de sofrimento. Aí o Pai vai explicando todas essas 4 causas nos 1000 livros, por isso você tem que ler os 1000 livros. Se ficar só na obra, você não sabe nada. Você tem que ir para a reta, trepa, entrar no histórico, ir lá em cima, depois ir estudando. Todos eles, para poder citar isso aí. Mas você pega no livro, tem essas coisas te lapidando, aí você já acha que se pegar no livro já tem que estar livre disso aí. Não é assim. O Pai incentiva isso, que é para você pegar. Depois ele vai um jogo desse jeito. Porque se não falar assim, você não pega. E quando você pegar, olha, teve um aumentozinho. É tipo assim, para me perceber que como se fosse assim, né? Tá fácil, né? Mas infelizmente é assim, que nós estamos na deformação. E essa parte dessas últimas 2, né, lapidações, né? São as dívidas. Dívida com a natureza e a lapidação do campo espiritual. Isso. A princípio a gente fazia uma certa, eu, né, de que esse campo espiritual seriam os cobradores dessas dívidas. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Eles podem falar muito bem isso, porque já começou a se conhecer, o fulano começa a falar, certo. Aí ele já disse, não, eu estou cobrando porque eu sou o cobrador da natureza. Mas não é. Você falou isso, eu entendi, eu achava que era. Ele nem sabe se você tem dívida ou não. Quer dizer, a natureza não transmite para ele, ó, vai lá e cobra, não tem eles nem conseguem se comunicar com a natureza, né? Nem vê. Nem vê, é verdade.
É verdade. Uma coisa que a gente faz uma certa. Agora, João, essa parte da energia, quando transforma em energia elétrica, a energia se transforma, né, do aparelho, fica aí em cima guardando, ela tem consciência, né? E ela se comunica com as outras energias? Existe uma comunicação com o campo que está? Aí ela nasceu como energia eletromagnética. Como ela está sendo cuidada pela energia racional, aí o entendimento dela já é melhor. Certo. Porque ela vai voltar para o seu estado natural. E as outras que estão aqui ainda vão descer. Ah, tá. Porque ela está com mais informação, né? Ela se comunica com todos isso daqui. A diferença, o diferencial, é porque essas duas energias se conheceram lá embaixo. Isso. Está colhendo o que plantou e vai voltar para o seu estado natural. E as outras sabem disso, que ela é diferenciada. Sim, é diferenciada porque a energia racional da leitura vai te levar para a planície racional. Interessante. Você só vai fazer o reconhecimento. Aí é aquilo que o senhor falou, o reconhecimento seria, usando aquela analogia, né, aquela comparação da descida, né, que os habitantes perderam lembranças, né, que formou o início do Sol, né, o foco de luz, né. Na realidade, esse reconhecimento seriam as lembranças das vidas no rosário da vida que tem que ser resgatada, né? Tudo que você passou. E que tem que ser recolhida pela materialização nossa naquele momento, né? Fala, Violeta. Zé de Oliveira, aqui de Cuiabá, pergunta: a consciência racional só existe quando há a vivência racional? A consciência? A consciência racional. A consciência racional é o conhecimento racional. Você adquiriu todo o conhecimento racional, aí sim, você está entrando no mundo racional. Mas você tem que saber, separar com isso aí, você tem que saber. Aí abre a evidência. Não está dependendo da evidência para você ter isso aí. Está dependendo do seu estudo. Aí quando você adquire, uma coisa abre a outra. Você se conhecendo abre o caminho. Aí esse fato de você pegar no livro e estar estudando, isso aí você está buscando. Quem busca acha. Aí você vai começa a entender o que o pai está falando no livro. Aí ali mesmo você já, como você já foi lá em cima e já voltou, aí você já sabe separar isso aqui. O que ele falou assim, o que ele está falando assim. Ele sempre deixa ponto para você completar. É justamente quando você for lá em cima e voltar, aí você vê que ele separou. Aí você adquiriu aquele entendimento. Aí já abre espaço para outro. Tá? Então vai levando você assim. Aí você, tudo isso aí está no 1000 livros. É nos 1000 livros. E aí, quando você adquirir todo o conhecimento, abre a evidência. Porque esse fato que você está estudando, o seu sentimento está sendo acumulado. O seu sentimento no conhecimento está sendo acumulado. Essa maneira você fica estudando o livro. Sem pressa de terminar o livro, mas estudando ali o que ele está falando. Isso aí está sendo acumulado, esse sentimento. Isso aí, depois de 50% desenvolvido, fica fácil de abrir. Ele acumulou. É uma contagem diferente. E que aquela se pega, você vai só lendo. Está desenvolvendo a raciocínio. Mas você não está ainda prestando atenção. Você está lendo, mas não está prestando atenção. Está servindo? Está servindo. Está desenvolvendo o seu raciocínio. Mas se você ficar só assim, só quando entrar em funcionamento é que você adquire tudo isso. Mas para adquirir antes, é o estudo. E o estudo você vai sabendo, porque está tudo esclarecido. Aí você está se ligando. Então, aí depois que você pegar todo o conhecimento racional, você está se ligando também ao contencioso universal. Por quê? Porque o contencioso universal é uma divisão, contando de lá de cima para baixo, é a segunda.
lá de cima para baixo, é a segunda divisão. Ali está o contencioso universal. É um ponto afirmativo de todo conhecimento racional. É uma divisão que administra o conhecimento racional. É o contencioso universal. É uma ciência superior a tudo. Fala ciência porque as coisas daqui de baixo. Então você está se formando nessa ciência. Ao mesmo tempo que você está adquirindo o conhecimento racional, está te preparando para se ligar ao contencioso universal. E o contencioso universal cuida de tudo do conhecimento racional. Então os livros, tudo é cuidado por ele. Ninguém está fazendo coisa errada. Senão ele já estava cobrando muito assim. Está fazendo a coisa certa. Você tem que botar livro na mão de todo mundo. Isso é uma coisa nacional. Essa ligação ao contencioso universal, ela é evidente que é antes de se ligar à energia racional. Já está aí. Já está aí. Tá aí. Não, obrigado. Você se liga à energia racional através da leitura. Sim, então, é porque depois que você se liga à energia racional, você não vai precisar mais disso. Não vai precisar mais não, disso. mas aí você está imunizado. Está imunizado. Então, essa condição de se ligar ao contencioso universal para ter o saber de lá, quem já leu o livro que nós temos desenvolvido, existe essa possibilidade já. Através da leitura, você já está buscando isso. Uhum. Vamos supor, você quer ligar uma TV na tomada. Você prepara ela todinha, pega o fio, você tem que ligar na tomada. Você ligou na tomada, mas não tem energia ainda. Certo. Mas você já deixou tudo pronto. Através da leitura, você está deixando tudo pronto. Uhum. Aí, quando chegar a energia, já está tudo ligado. Acende a luzinha do LED, aí você pega o controle e joga. Então a preparação é a leitura. Você lê sem prestar atenção, está seguindo também. Se não seguir, você está ferrado. Mas está seguindo. Mas tem hora para lapidar, o pai fala que não adianta só ler, tem que estudar. Porque na verdade você tem que estudar, né, ler. Mas já é um Se você lê, você esquece. Você estudando não, porque você está adquirindo. Então ele fala assim, porque é da informação, então serve para lapidar. Então você procura se corrigir ali, mas às vezes a cabeça, muita coisa na matéria, fica difícil. Mas só esse fato de você estar boa vontade, pegando o livro e se estudar, já é uma pensa racional, porque ele está assistindo, muito racional está assistindo para ele. Nesse momento agora, então, que os estudantes já estão nesse patamar de desenvolvimento, o aconselhável agora é entrar nessa nova fase do estudo do conhecimento, para sentir o conhecimento, né? Como você falou, né? Sim, porque tem que saber, é o saber que vale. Não é você pedir, eu quero isso, não é você pedir. Pedir é uma coisa. Você tem que saber, é o saber que vale. Você sabendo, você consegue seguir. Mas saber, sem pedir para ninguém. E as instruções estão no livro do Universo Físico. As instruções. Fala, Juarez. Carlos Henrique Falco, lá do Rio de Janeiro, pergunta: João, você sempre diz que isso aqui nunca mais vai acontecer. A descida do mundo racional. E o livro afirma que o raciocínio é o amigo do pensador. Se a pessoa for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o raciocínio não deixa a pessoa fazer essa viagem. Então pergunto: por que o raciocínio permitiu que os racionais fizessem essa viagem desastrosa lá do mundo racional, onde perderam o fato da vida verdadeira? Na verdade, o raciocínio nem existia. Porque o raciocínio é a glândula pineal. Essa é a marca do raciocínio. Agora, o habitante do mundo racional foi alertado
o habitante massa do mundo racional foi o racional. Quem fez ele alertou da parte que não estava bom. Mas mesmo assim, eles ficaram em cima da porqueria. O que ele tinha com esse problema? Na nossa linguagem, um adiantamento, no sentido favorável dele. São palavras para poder a gente entender. Então o raciocínio nem existia, mas foi alertado o habitante. Não vai, não vai. E foi. Ficou em cima da planície, não aconteceu nada. E não acontecia. Com o tempo que a planície foi descendo. Quando eles perceberam que a planície estava descendo, eles já estavam no astral superior. Foi onde todo mundo pulou e parou, não, chega. Não, para. Mas eles se sentiram culpados que a planície desceu. Aí outra turma resolveu acompanhar, ficar em cima. Aí a planície desceu. Então o raciocínio é a glândula pineal. Essa é a marca do raciocínio. Só seria desenvolvido no terceiro milênio. Por que terceiro milênio? Porque é o desenvolvimento da terceira marca, que é a glândula pineal. Então o raciocínio é a glândula pineal. Esse habitante, ele faz a glândula e fica dentro. O habitante que fez a glândula, ele sai, aí que o raciocínio entra em funcionamento. Como esse raciocínio está desenvolvido e o habitante ainda está dentro, de vez em quando ele dá uns trampos, querendo funcionar, mas o habitante está dentro, e chegou a hora dele de se materializar.